Oi, informação é algo muito importante, principalmente quando a gente tem esses problemas assim que não são muito comuns, né? Por isso a gente precisa partilhar, não ter vergonha de assumir que tem esclerose múltipla ou qualquer que seja o outro problema e partilhar informações. E o grupo que eu estou participando no WhatsApp, eu tenho ouvido e aprendido muita coisa, informações que eu não tinha ideia, mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar. Quer dizer, é isso, mas não sobre a esclerose particularmente. Eu já falei aqui que eu estou lendo um livro chamado A Dádiva da Dor, do Dr. Paul Brands, e ele fala do trabalho dele, do estudo, e do trabalho dele com leprosos, meados do século passado. E a informação quebra um monte de preconceito, né? Por exemplo, ele mostra ali, até pelas pesquisas que ele fez, pelos estudos que ele fez, ele vai relatando direitinho, que a lepra não é a doença que a gente imagina que seja, como na Índia chamavam carne má. A carne não vai apodrecendo, não vai caindo, como as pessoas pensam, que a carne, a pessoa vai apodrecendo literalmente. Essa é a imagem que a gente tem, a pessoa com feridas horríveis por causa da lepra. Mas não é essa. Não é esse o efeito da lepra, não é esse o problema da lepra. A lepra tira toda e qualquer sensibilidade da pessoa. A pessoa perde sensibilidade à dor, mas ela perde a sensibilidade ao carinho. Ela não sente um afago, ela não sente um beijo, ela não sente uma cosquinha, ela não sente um abraço. Ela, quando aperta a mão, quando consegue apertar, ela não tem noção da força que ela está usando, nem a força que você está usando. Ela não tem tato, ela não sabe se a sua mão é áspera, se é macia, se você está com a mão quente, está com a mão fria, ela não percebe. Então, por conta dessa total falta de sensibilidade, a percepção é que ela vive se metendo em encrencas. Muitos relatos, a pessoa meados do século passado, na Índia, então as pessoas costumam andar descalço e as pessoas andam com um prego no pé, enterrado no pé, o dia inteiro e não percebem. E se elas não pararem para olhar e verificar o pé, se o pé está legal, o prego continua lá. Então, aquilo evidentemente infecciona e causa uma ferida purulenta, uma infecção feia, mal cheirosa. E só quando chega esse ponto de estar mal cheiroso é que eles vão procurar um médico. Então, não foi... A lepra não criou a infecção foi por causa do prego. E daí o livro se chama A Dádiva da Dor, ou eu chamaria a dádiva da capacidade de perceber a dor e qualquer outra sensação, porque a pessoa perde. Então os tendões vão se atrofiando e a mão vai ficando deformada. E aí tem uma outra coisa que acontece, que a gente sabe, conhece, aí as pessoas, os dedos vão caindo, a orelha cai. Não é bem assim. A lepra, ela tem uma característica, ela tem os ossos vão encolhendo e conforme encolhe, lógico, o dedo vai ficando pequeno. Então você encontra a pessoa com a mão desse tamanho assim e a unha aqui. Então não foi o dedo que cortou. Se cortasse o dedo aqui, a unha caía fora. Mas se você tem a unha aqui na pontinha,
É porque o dedo encolheu. Então, essa é uma característica da doença. A outra coisa que acontece, que cai o dedo, como a gente pensa, é por forma acidental. Ele fez um estudo sério, um estudo grande, e viu que muitos dedos caíam, se a gente pode usar essa expressão, não porque a carne era má, mas porque, por exemplo, a pessoa dormindo, um rato vinha, comia o dedo da pessoa e a pessoa não sentia. O rato ia embora, a pessoa não tinha nem noção. Então dormia com o dedo, acordava sem o dedo. Então a informação é algo precioso para a gente tirar preconceitos e deformações e deformidades aqui na nossa cabeça. Já basta os problemas que a gente tem, com as doenças que a gente tem, com os problemas que a gente carrega, para a gente ainda ter que encarar manifestações de pura ignorância. Outra coisa que ele mostra muito claramente no livro é que a lepra, ela não é contagiosa como se imagina, muito pelo contrário. Ela é uma questão genética. Se a pessoa tiver uma predisposição genética, aí sim, se contamina, infecta. Mas, em geral, a maioria das pessoas não tem. Então, eu tô trazendo isso aqui, mais uma vez, para dizer que a nossa capacidade de perceber as coisas, de sentir dor, perceber as sensações, é uma dádiva dada por Deus. Então, a gente não tem que ter, a gente tem que vencer os preconceitos que a gente mesmo tem, que foram impostos por uma sociedade ignorante, que pegava os seus deficientes, os seus anormais, os seus diferentes, e trancafiavam, abandonavam, esqueciam num canto. A gente tem que encarar de frente e procurar saber como é que funciona, e ter informação para a gente lutar e para a gente informar as pessoas, para que menos preconceitos aconteçam, para que menos pessoas sejam vítimas dessa ignorância. Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu vou puxar aqui muito breve, muito rápido, é que essa é a relação que Deus quer ter conosco, a relação de diálogo. Deus não quer fé cega, Ele quer uma fé consciente, Ele quer que a gente conheça. Ele fala, vem a mim, apresenta suas demandas, vamos conversar, venha me conhecer. Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Todos os mistérios de Deus estão revelados em Cristo. Então chega dessa coisa de fé cega, chega dessa coisa de porque fulano falou, ciclano falou. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma experiência particular, você tem que ter uma experiência individual. Você tem que sentir. Você tem que ter a percepção. Você tem que conhecer. Uma coisa é eu ouvir falar de alguém. Alguém chega para mim e fala de uma terceira pessoa muito bem. Ou chega para mim e fala de uma pessoa muito mal. Mas isso não quer dizer que eu conheça aquela pessoa. Eu tenho algumas informações sobre ela, mas filtradas por uma segunda. Aquela fonte que me deu a informação ou não teve uma experiência muito boa, ou teve uma experiência muito boa com ela e está me passando aquilo. Mas eu preciso conhecer. Eu preciso ter. Para eu fazer uma avaliação, eu tenho que conhecer. Senão, a gente cai no que está acontecendo hoje em dia, em todos os níveis. É uma fofocalhada, é um disse-me-disse. Fulano disse que disse, e aí vira um telefone sem fio, muito doido e malicioso, e uma coisa muito confusa. E no final das contas, você chega lá na pessoa, ela não é nada daquilo. Ela não fez nada daquilo do que disseram. Então, para arrematar aqui, porque eu disse que ia ser bem breve, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele nos chama
por uma relação pessoal, para a gente conhecer. Ele não quer a gente ignorante, ele não quer a gente cego, pelo contrário, ele quer a gente muito cônscio, muito lúcido, muito conhecedor de quem ele é, tendo intimidade com ele, porque no dia da tempestade, no dia da chuva, a gente diz, opa, eu conheço o meu Senhor o suficiente para saber que o fim é vitória. Se você não conhecer, vaqueia. Ai, será? É? Não é? Ai, vamos pedir, vamos falar com o pastor tal, vamos falar com fulano, vamos fazer, ai. Se você conhece, se você já teve um papo com ele, se você anda em intimidade com ele, você diz, a situação tá ruim, mas com ele eu só tenho um jeito, vitória. Pensa nisso. Jesus te abençoe e um beijo grande. Tchau.